O que existe sob as nossas cidades, uma simples reforma pode desvelar segredos antigos e fascinantes. Hoje vamos explorar Derinkuyu, uma cidade subterrânea adormecida na Turquia, que guarda mistérios há milênios. Derinkuyu foi descoberta em 1963 e se tornou um exemplo da engenhosidade humana na construção subterrânea. Com cerca de 60 metros de profundidade, a cidade abrigava milhares de pessoas, oferecendo segurança em tempos de conflito. Pesquisadores estimam que a cidade possa ter sido construída entre os séculos 7 e 8 a.C., mas não há consenso sobre sua origem. Este lugar misterioso nos leva a questionar quem eram seus habitantes e qual a sua finalidade real. Neste cenário intrigante, o morador da Capadócia começou a explorar o túnel descoberto em sua casa. Ele sabia que tinha encontrado algo extraordinário. Com o passar dos dias, a curiosidade daquele homem o levou a investigar mais fundo, revelando uma complexa rede de passagens interligadas. A cada novo passo, ele se deparava com quartos e corredores que pareciam contar histórias de um passado distante. Logo, palavras sobre a descoberta começaram a circular entre os moradores locais, despertando grande interesse pela cidade subterrânea. Pesquisadores e arqueólogos começaram a chegar, atraídos pela possibilidade de desvendar os segredos que a rocha ainda guardava. Esses especialistas trabalhavam incansavelmente, utilizando tecnologia moderna para mapear a vasta rede de túneis sob a Capadócia. Durante as escavações, foram feitos novos achados, como ferramentas e vestígios de alimentos que revelavam a vida dos antigos habitantes. Estudos foram realizados e alguns pesquisadores sugeriram que Derinkuyu poderia ter sido um refúgio em tempos de guerra. Por outro lado, outros relatos indicam que poderia ser um centro comunitário, onde povos se reuniam por motivos diversos. Enquanto isso, a chamada cidade subterrânea começava a atrair turistas, que queriam vivenciar a extraordinária engenharia antiga. A popularidade trouxe desafios, como a conservação do local e a importância de preservar suas histórias. Ao longo do tempo, as questões sobre a vida e os costumes dos antigos habitantes permanecem como um mistério a ser desvendado. Ao longo do túnel, arqueólogos encontraram inscrições em paredes de pedra, revelando detalhes sobre a cidade e seu povo. As escavações começaram a revelar artefatos como cerâmicas e utensílios, indicando atividades cotidianas dos antigos habitantes. Os especialistas analisaram os objetos para entender a cultura e as práticas sociais daquela civilização esquecida. Entre os artefatos, um pequeno altar foi descoberto, sugerindo a presença de rituais religiosos na cidade. Os historiadores debateram sobre a função da cidade, se como abrigo ou local de adoração, evidenciando sua complexidade. Com novas descobertas, surgiu a ideia de que a cidade podia ter sido construída como proteção contra invasões. Explorando mais a fundo, identificaram câmaras de armazenamento que favoreceram o abastecimento da população. O sistema de ventilação encontrado mostra um planejamento notável para conforto e sobrevivência em situações adversas. Pesquisas sugerem que a cidade poderia acolher diversas famílias, unidas por necessidade e segurança. A intercomunicação entre os distintos níveis da cidade também foi destacada como uma façanha de engenharia. A composição das paredes indicava que os habitantes usaram técnicas avançadas para criar essas estruturas duradouras. Ao longo das escavações, surgiram debates sobre a origem dos habitantes dessa cidade única na Capadócia. Os pesquisadores tentavam traçar conexões com civilizações conhecidas da época, buscando registros históricos. As primeiras teorias indicavam que a cidade poderia ter sido construída por várias tribos em épocas diferentes. Conforme as investigações avançavam, a complexidade da cidade subterrânea revelava uma cultura rica e diversificada. Uma nova descoberta foi feita uma rede de passagens secretas que interligavam as áreas da cidade para proteção. Essas passagens poderiam ter servido de escape durante ataques, destacando a vulnerabilidade da cidade sobre a superfície. As condições climáticas da região
também levantaram questões sobre como os habitantes lidaram com as inclemências. Os especialistas discutiram a importância da cidade como um refúgio em épocas de guerra e disputas regionais. Enquanto novas teorias surgiam, muitas perguntas sobre seus habitantes permaneciam sem resposta. A investigação continuava, com a esperança de descobrir mais sobre a vida cotidiana e as relações sociais ali existentes. Os vestígios da cidade subterrânea de Derinkuyu tornaram-se um símbolo de resiliência e engenhosidade humana. À medida que novas escavações se expandiam, Derinkuyu continuava a surpreender, impressiva em sua magnitude. A jornada de exploração e investigação em Derinkuyu estava longe de terminar, repleta de novas descobertas à frente. As escavações em Derinkuyu agora revelavam uma série de dormitórios, sugerindo uma vida comunitária vibrante. Os arqueólogos encontraram cozinhas, onde utensílios de cerâmica preservados contavam histórias de refeições compartilhadas. As áreas de armazenamento mostravam alimentos curados, evidenciando a capacidade de organização e planejamento da comunidade. A descoberta de estábulos indicava que Derinkuyu mantinha uma relação próxima com os animais, fundamentais para a sobrevivência. Um sofisticado sistema de ventilação foi identificado, revelando avançados conhecimentos de engenharia dos antigos habitantes. Os poços de água, bem preservados, refletiam a habilidade em aproveitar e gerir recursos hídricos com sabedoria. Os arqueólogos discutiam como uma sociedade pode prosperar em condições tão adversas, levantando questões intrigantes. O uso de legendas e inscrições em paredes apontava para práticas educacionais e culturais ricas entre os habitantes. As evidências de rituais religiosos e áreas de culto mostravam a importância da espiritualidade nessa civilização complexa. Esse ambiente subterrâneo revela um microcosmo de vida social e espiritual, desafiando visões simplistas sobre a era. As escavações continuavam e novos achados poderiam transformar a compreensão do passado dessa intrigante sociedade. Cada descoberta gerava mais perguntas que respostas, ecoando a complexidade da civilização de Derinkuyu. À medida que exploramos mais os corredores de Derinkuyu, o tamanho da cidade subterrânea nos impressiona. Cada esquina revela novos mistérios. Estudos recentes indicam que Derinkuyu era mais do que um abrigo, era um complexo sistema de defesa, refletindo a necessidade de proteção. Pesquisadores encontraram marcas que sugerem que a cidade podia abrigar dezenas de milhares de pessoas em caso de invasões. Alguns cientistas confirmam que a estrutura da cidade é adaptável a mudanças climáticas, mostrando a inteligência de seus habitantes. Os túneis conectam várias áreas da cidade, sugerindo uma rede social densa entre os moradores, mesmo em tempos difíceis. Ainda há muitos trechos a serem explorados. Derinkuyu continua a nos ensinar sobre a adaptabilidade humana e a civilização perdida.